Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do 45 Minutos. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar aí nos comentários de que cidade você está falando. Hoje eu estou aqui com a Rafaela Cupertino, que eu já conheci anteriormente, mas é pré-candidata ou é candidata, Rafa? Já sou candidata. Tudo bem? Candidata Como é que em pré-campanha. Ah, sim, já pode falar já desse jeito. Então. Já, candidata pode. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, obrigada. Graças a Deus, muito bem. Que bom. E tinha muito trânsito para vir para cá? Como é que foi? Muito trânsito, né? Vindo de BH aqui pra Betim, aí você pega... esse horário é contra fluxo, né? A galera voltando do trabalho, então eu peguei um pouquinho de trânsito, mas foi tranquilo de chegar. Que bom. Eu queria começar entendendo a pergunta de praxe, talvez clichê, não sei, depende da perspectiva, do ponto de vista. Por que missão? Por que não os outros partidos de direita? Inclusive, vou aprofundar bastante nesse assunto, mas por que você escolheu missão? Na verdade, a missão para mim é a única e a última esperança para o Brasil. Eu já fui de esquerda, na verdade, eu era de esquerda. A maior parte da minha vida eu acho que eu me considerei esquerda e durante algum tempo até atuante mesmo ali como militância de esquerda. Mas eu fui entendendo, depois que eu fui sendo enganada pela esquerda, é porque a gente na escola, né, a nossa cultura brasileira, a escola, principalmente a escola pública, ela te coloca muito numa caixinha de você concordar com a esquerda. E é muito... Cara, faz muito sentido, tá? Porque a esquerda, em si, ela traz valores pra gente, e aí eu vou colocar bastante aspas aqui no que eu vou falar, muito voltado pro social. Então, assim, a gente cresce com aquele sentimento de, tipo, a esquerda, ela tá realmente lutando pelo trabalhador, pelo pobre, né? Então, assim, isso fazia muito sentido para mim. Eu sou de uma família muito humilde, né? Meu pai é caminhoneiro, minha mãe cozinheira. Então, assim, fazia muito sentido para mim essa luta pelo trabalhador, pelas pessoas mais humildes, mais simples. A forma como a política principalmente com o viés de esquerda, ela é ensinada na escola pública, que é onde eu estudei a vida inteira. Ela é muito sedutora, sabe? Assim, ela tem muito essa questão de... Faz todo sentido para um adolescente, para uma criança. Eu sempre fui bastante politizada em casa também. Então, assim, eu cresci com esse viés de esquerda. Depois de muitos anos, depois dos 30 anos, eu já estou com 41, que eu fui, entender que aquilo tudo que eu aprendi e que eu achava que eu sabia muito, na verdade, eu sabia muito pouco, né? A ideologia, ela é muito bem implantada na gente, né? Quando a gente é ensinado num berço esquerdista, a ideologia ela vem muito forte, ela é muito bem implantada na cabeça da gente, na mente, mas assim, a questão propositiva, a questão prática mesmo, como funciona um processo legal no Brasil, né? Como funcionam os três poderes, como eles se relacionam entre si. Quando eu fui conhecendo melhor essas coisas, assim, eu fui entendendo que, poxa, não é bem o que eu imaginava. Quando eu fui entendendo sobre a questão de alternância de poder, de democracia, foi fazendo menos sentido para mim. Mas ainda assim, eu tinha uma paixão ali no coração, né, em relação à esquerda, mas foi um processo. E aí, quando eu me desvinculei, deixei de me considerar esquerdista, e porque, para além disso, né, você vai conhecendo também as estratégias que a esquerda usou ao longo do tempo, ao redor do mundo inteiro, para poder se estabelecer enquanto hegemonia, né? E aí isso vai vindo um sentimento de, tipo assim, pô, que sacanagem isso, né? É muito além, assim, do que eu imaginava que era uma coisa em prol do povo, em prol do pobre, do trabalhador. Não, tem toda uma questão de manobra ali, né? Da populacional mesmo, para obter os fins desejados mesmo, que é poder. Uma lavagem cerebral. É a lavagem cerebral. E aí, enfim, beleza, não sou de esquerda, mas também me admitir como de direita era difícil. E aí vamos pular ali para quando veio Jair Bolsonaro. E, poxa, eu discordava dele muita coisa, mas para mim também estava difícil concordar com a esquerda, concordar ali com o Haddad, que era o concorrente dele, né? Então, assim, para mim, Haddad não, PT não, eu rejeitava isso, e para mim o que sobrou foi Bolsonaro. E aí, com muita resistência, eu aderi, né, àquela direita de situação. E aí, depois eu vi que era bem pior do que eu imaginava. E aí, novamente, eu fiquei no limbo da política, até que eu redescobri, né? Redescobri o MBL, porque eu tinha uma visão muito deturpada do MBL.
E fica até um convite, tá, para todo mundo aí, que eu acho que se às vezes você tem um pouquinho de nojinho do MBL, você não quer saber, talvez é por falta de conhecer. Eu tinha esse nojinho do MBL, por não conhecer. Quando eu de fato conheci, obviamente tinha coisa ali que eu continuo não concordando, mas para mim foi o melhor que eu achei como alternativa para o Brasil hoje, e do MBL veio o Partido Missão. E estamos aí, ajudei inclusive na fundação do partido, e eu sou Missão até morrer. Bacana, legal. E você conheceu eles como? Foi através de alguém ou foi através das redes sociais? Como foi para iniciar esse vínculo que você tem hoje com o pessoal do Missão? Eu conheci primeiro, foi em 2014, né, que eu via pelas manifestações, mas naquela época eu ainda tinha o viés mais esquerdo, então eu tinha motivos ali para não gostar do MBL mesmo. E aí eu fui acompanhando com o tempo, eu conheci o Kim, eu sempre admirei muito o Kim, acho o Kim fantástico, é um cara muito inteligente. Então, assim, sempre admirei o Kim. Mesmo quando era de esquerda, eu tinha uma admiração pelo Kim. Enrustida, mas tinha. O Renan, ele ainda era muito bastidor, então ali eu conhecia quem? Basicamente o Kim e o Arthur. E aí eu tinha essa admiração secreta pelo Kim, mas assim, eu tinha pavor do Arthur Duval. Eu odiava o Arthur. E tive essa percepção deles durante muito tempo. E aí, quando que eu fui, de fato, conhecer o MBL, que é esse MBL que eu conheço hoje? Foi quando meu filho nasceu. O Francisco está com 4 anos, eu estava em licença maternidade, liberando uma depressão pós-parto, porque era muito perrengue. E aí, o que me bateu muito? Assim, gente, eu me planejei a vida inteira para ter filho. Eu fui mãe com 37 anos. Então, assim, eu quis esperar estudar, formar, meu marido fazer mestrado, viajar, ter isso, ter aquilo. Eu planejei tudo, mas assim, eu esqueci de planejar o país que meu filho ia crescer. E aí, meu filho nasceu, eu vi a merda que o Brasil estava. Falei assim, gente, eu me planejei em tudo, menos em relação ao país que meu filho vai viver. E isso foge muito, obviamente, do meu controle. Mas eu comecei a pensar o que eu posso fazer. Porque, bom, economicamente a gente conseguiu se organizar para dar um futuro ok para o nosso filho. A gente estudou, a gente tem casa própria, a gente conseguiu ter um patrimônio. Mas e aí? E o país? Onde é que esse menino vai crescer? E aí foi aí que eu voltei de novo para a política. E aí o algoritmo do Instagram me entregou alguns cortes do Renan. E aí foi identificação de cara. Porque o Renan, a gente tem a mesma idade, né? Meses de diferença, na verdade. E o Renan, ele falava tudo com referências que eu tinha. Né? Assim, quando ele falava de coisa buscando no passado, ele trazia as mesmas referências que eu tinha, que eu me identificava. Então, aquele cara começou a falar a minha linguagem, ele começou a falar aquilo que eu imaginava, concordava e que fazia sentido para mim. E aí eu comecei a assistir as lives dele diariamente, e aí, quando eu vi rápido, eu já estava matriculada na Academia MBL, já fiz academia aquele ano mesmo, fazia academia, enquanto eu fazia academia, trabalho de academia, Academia MBL, tá? É tipo um curso intensivo do MBL, que você fica 1 ano estudando e estuda sobre várias coisas. E aí eu estava lá estudando, fazendo trabalho, amamentando meu filho com meses de vida. E aí, gente, foi paixão, fiquei, e é isso. Tô aí, tô na missão. Interessante. Essa questão do curso eu não sabia, é algo que eu não vi ainda em outros partidos políticos. Sim. Né? Então, realmente, vocês parecem estar mais preparados que os demais. Vocês se expressam muito bem, conseguem conversar, dialogar, debater sobre diversos assuntos. Imagino que isso tenha muita influência desse curso. Também. Esse curso ele tem várias matérias e, dentre elas, você tem um curso que, inclusive, o professor de debate é o Kim, entendeu? No curso. Eu já vi um vídeo dele treinando acho que com o Renan. Perguntas e respostas para saber se ele está preparado realmente. Isso. Acho que deve ser mais ou menos nessa pegada. Mais ou menos, porque os cursos, as aulas são gravadas. Então, você assiste as aulas, ele vai ensinando técnicas de debate. O que ele faz com o Renan hoje é tipo um treinamento mesmo, intensivo, antes dos debates que ele vai ter hoje como candidato à presidência. Entendi. Eu ia até te perguntar também, e você já acabou respondendo, sobre essa questão de por que você entrou na política. Mas você já respondeu aí, né? Por que acho que é para o futuro dos teus filhos, para um futuro de país que você almeja, Exato. sonha. Então, deve ser mais ou menos por aí. E nesse curso aí também tem que ler aquele livro amarelo? Então... Ou não, o livro amarelo é mais proposta de governo do Renan Santos em relação ao futuro do país? Não, o livro amarelo ele é um livro que é um projeto de país mesmo, né? Ele é a cartilha do Partido Missão. Acontece que a Academia MBL, hoje a gente divide em 3 coisas, né? Que é a militância política, que é o MBL,
Então, você tem a Academia MBL, que é esse curso intensivo de formação política. É um curso de formação política, basicamente é assim que eu definiria. E aí, possivelmente, né, talvez entre, algumas coisas do Livro Amarelo entre, mas é porque o Livro Amarelo ele é da missão, ele é do partido. A Academia MBL é do movimento político. Entendi. É da militância. E tem a Valete, que é um movimento cultural, que engloba revista, podcast, entendeu? Então, é um universo com 3 coisas diferentes ali. Bacana, interessante. E, pessoal, você que está nos assistindo, eu gosto de sempre frisar isso e deixar muito claro, e já vou pedir para você se inscrever no canal, mas eu gosto de deixar muito claro aqui o seguinte, que até agora o pessoal até pensa que eu sou do Partido Missão, ou estou apoiando ele porque só veio galera do Missão aqui. Porém, mês que vem vai vir pessoal de outros partidos políticos aí, PSOL, PL e por aí vai. É porque eles me deram oportunidade, o podcast está com 3 meses de vida, né? Um bebê em gestação ainda aí. Então, eles me deram oportunidade, mas já consegui contato com outras pessoas para terem oportunidade de apresentar suas propostas aqui. Eu estou tentando evitar expor minha opinião pessoal aqui, mas eu tenho uma opinião de que a imparcialidade e a democracia devem prevalecer acima de tudo. Então, todo mundo vai ter oportunidade de vir aqui. Independente da minha ideologia, do meu pensamento, todo mundo vai ter oportunidade de vir aqui. E, Rafa, eu gostaria de te perguntar o seguinte, agora mais voltado sobre você mesmo. Certo. Qual a sua principal proposta? Se você foi eleita, e você tem que pensar que vai ser eleita, senão você nem estaria na política, assim, sobre seus primeiros 100 dias, por exemplo, ali de mandato. Você tem uma cartilha pronta ali sobre o que você quer fazer nos primeiros 100 dias como deputado estadual de Minas Gerais? Cara, a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu for eleita... fui eleita... Poderia falar isso, gente? Não sei, tem que ter... Ô, Justiça Eleitoral, tenha paciência comigo. Mas vamos lá. Supostamente, se eu for eleita... Isso, hipoteticamente. Hipoteticamente, a minha primeira coisa é pegar o regimento interno da casa, né? Muito bom. E aí, a primeira coisa que eu quero entender é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Como funciona? Qual é o regimento interno? Eu quero estudar tudo sobre aquilo. E aí... Além disso, são 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Eu quero entender a casa que eu tô chegando, que eu tô entrando, quais são as regras, como que eu tenho que trabalhar. E eu quero formar uma equipe técnica cabulosa. Então, assim, eu vou buscar... E aí, assim, formar meu gabinete. Eu vou ter pessoas de confiança, que não necessariamente serão extremamente técnicas, né? Mas são pessoas de confiança e pessoas técnicas que, às vezes, também não são tão de confiança. Mas, assim, obviamente é de confiança, tá, gente? Claro, todo mundo será de confiança. Mas sempre tem aquelas pessoas que são as pessoas que você, entrega o seu projeto ali na mão, que tá aqui, ó. E aí, nem sempre essa pessoa vai ser 100% técnica. E aí, eu vou buscar pessoas, obviamente, nos campos do direito, né? A minha formação acadêmica, ela não tem conexão com a política, mas uma coisa que as pessoas têm que entender é que, tipo assim, você não tem que ter uma formação acadêmica relacionada à política para atuar naquela área. Porque você tem toda uma equipe técnica para poder te dar suporte, para poder te ajudar na elaboração de leis. Então, obviamente, eu preciso de pessoas formadas em direito para me ajudar na elaboração de leis. Então, assim, baseado também naquilo que eu quero atuar mais, que você fala que são minhas pautas. Eu quero atuar, e isso foi um dilema, tá? Para escolher o que eu chamo de bandeiras, as minhas pautas também. Porque, por ser mulher... automaticamente as pessoas acham que você tem que trabalhar ali na pauta feminina, contra o feminicídio. E claro, eu quero sim, eu sou mulher, mas assim, eu era muito resistente a buscar uma pauta, colocar como bandeira a causa da mulher, a causa da mãe, porque eu acho que é muito clichê. Só que eu optei por sim, eu vou pela causa da mulher, eu vou pela mãe. Por quê? Porque a mulher, a figura feminina hoje, ela virou um ativo poderoso e valioso para a política brasileira, porque nós representamos a maior parte do eleitorado no país. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, se nós somos maioria enquanto eleitoras, todo mundo vai querer pegar a gente para Cristo. Vai querer conquistar a gente. E as pessoas que estão querendo conquistar o público feminino hoje, elas não me representam de forma nenhuma. Porque ou eu tenho uma questão muito identitária, que é o que a esquerda apela, né? Que, vamos falar que a gente é pela mulher, meu corpo, minhas regras, e pelo o empoderamento feminino. Essas coisas não me pegam, de verdade, não me pegam mesmo. Esse identitarismo, assim, inclusive me incomoda, é uma coisa que eu quero até, em certo nível, combater. Mas também essa historinha que agora Flávio Bolsonaro vem,
eu vou votar pela lei da misoginia, eu vou dar celular para mulher. Esses trem também não me pega, porque eu sei que no fundo não é isso. Então, assim, o que eu quero? Eu quero respeito para as mulheres. Eu quero, sim, dignidade. Eu quero que as mulheres tenham igualdade de oportunidade. Mas, assim, de forma balanceada também. Eu não posso me colocar no pé de igualdade com o homem. Eu não sou igual a um homem. Eu tenho necessidades diferentes que os homens, sabe? Eu tenho... em algumas coisas eu sou melhor que os homens, em outras coisas os homens são melhores que eu e tá tudo bem, sabe? Qual é a dificuldade de entender isso? Então, eu quero trabalhar a pauta feminina, mas muito sem aderir a essa militância chata, estéril, insuportável. Eu quero trabalhar a pauta feminina de forma consciente. Ok, nisso eu concordo 100% com você, porque o que eu vejo hoje em dia, e aqui eu não estou citando nomes, tá? Para ficar bem claro, mas se vocês se identificarem é problema de vocês. É que certos deputados já eleitos e com mandato em exercício, eles pegam uma causa, um exemplo, a galera do LGBTQIA+. E aí eles pegam esse movimento para se elegerem em cima disso. Em relação em cima de outras pautas também. Então eu acho que isso é uma forma muito apelativa de fazer política. Eu também acho. E eu acho que o Partido Missão é contrário a isso. Sim. Né? Então eu até me identifiquei com as propostas e as causas de vocês nesse sentido. Mas o que eu vou discordar em relação ao Partido Missão, de forma muito respeitosa e educada agora, e eu quero até sua opinião relacionada a isso, é o seguinte. Eu conheço alguns deputados aqui de Minas, apesar de ter só 1 ano e meio aqui em Minas, mas eu conheço alguns deputados que trabalham da seguinte forma. Não estou aqui julgando a forma com que ele trabalha, mas, por exemplo, tem muitos deputados aqui que criaram algumas associações, por exemplo, para tirar a criança de rua, para levar a criança das ruas para o jiu-jitsu, para o taekwondo. E eu vejo esses movimentos, tanto aqui na região da Grande BH, quanto nos interiores também. Então isso acaba tendo um apelo, talvez no bom sentido, ou talvez no sentido pejorativo, de trazer mais o eleitorado para perto. Sim. E aí o que eu observo do Partido Missão, que é diferente disso, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado mesmo, é que eu vejo muito vocês somente nas redes sociais. Eu até vi que vocês foram para Juiz de Fora recentemente, mas eu acho que isso não atinge grande parcela, aquela pessoa, aquela dona de casa que é mais humilde, que é mais simples, que não está ligada na rede social. Ela está ligada na batalha do dia a dia. Sim. E conseguir o sustento para a casa dela, seja como uma secretária do lar, seja como um outro emprego ali que pague um salário mínimo. E hoje eu vejo vocês muito fechados em gravar vídeo de rede social, Então, eu não sei se isso acaba alcançando o grande público, até porque a gente acha que todo mundo tem acesso à internet, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Então, vocês têm um plano para estar trabalhando em relação àquele pessoal que é mais humilde, tem uma condição inferior financeiramente para trazer esse público para vocês? Sim, em certa medida você tem razão, tá? E não é uma coisa tipo assim, porque... Por que a internet é o nosso forte? Porque é o que tem pra gente. A gente... Essa questão de se deslocar, fazer... viajar, fazer ações, tudo isso demanda dinheiro. A gente não tem dinheiro ainda, sabe? Então, assim, a gente faz com que... O que tem pra gente? A gente não tem televisão, a gente não tem rádio, a gente não tem grana para botar a pé na estrada e na rua. Acho que o fundo partidário de vocês é 0,1% em relação ao PL, por exemplo. Exatamente. É quase 1 bilhão, né? Então, assim, só que a gente já entendeu isso. E algumas pessoas já fazem. A própria Amanda Vettorazzo, que você conheceu na semana passada, Amanda, talvez, ela tenha inaugurado, entre aspas, essa forma diferente de fazer política. Porque, assim, a missão e o MBL, eles estiveram sempre muito presentes nas ruas em manifestações, tá? Então, a nossa presença fora rede social é na rua para manifestação. Ou então para o confronto direto, que é uma coisa que o Arthur fazia muito. A Amanda, não. A Amanda, ela começou a ir pela causa animal. A Amanda começou a ir, eu lembro que até antes de campanhas, a Amanda já ia muito para poder distribuir ovo de Páscoa para criança em comunidade, entendeu? Todo esse trabalho, ela foi uma das primeiras a ter. E isso é muito uma pegada feminina também. Isso é coisa de mulher. Aqui em Minas, talvez eu seja umas pessoas... E aí não puxando a sardinha pro meu lado, tá, gente? Porque a gente tem pessoas, representantes excelentes aqui no nosso estado. Mas eu acho que eu tenho um pouco mais essa pegada de ter esse contato mais pessoal. Você pode ver que eu faço muito happy hour. Você teve no meu lá. Então, assim, eu prezo muito por esse contato pessoal. Eu estive em Juiz de Fora... E estive pela segunda vez, você viu agora, mas logo quando teve a tragédia, eu estive lá, estivemos eu, Renan, Ben Mendes,
Vieram algumas pessoas de São Paulo para encontrar a gente, que é o Rafa Macris, que é candidato a deputado estadual também por São Paulo, do interior de Americana. Veio o Gabriel Piauí, o Gui Mendon também, que também é os 3 são candidatos. Então, assim, a gente juntou, foi ali, a gente levou 3 caminhões de doação de BH para lá, logo após a tragédia. Então, assim, foi a nossa primeira ação mais robusta aqui. Mas, fora isso, o MBL, enquanto MBL, a gente faz muita ação. Eu já fui em asilo fazer lasanha para vovozinhas, entendeu? Então, assim, a gente tem, sim, ações pontuais, mas a gente precisa estar cada vez mais presente nas ruas. E isso que você me falou é uma preocupação minha. Por quê? E aí, vamos falar um pouco do perfil dos nossos quadros missão. E quando a gente fala missão e MBL, a gente pensa muito em São Paulo. As pessoas que a gente tem são homens, jovens, classe média, baixa, média, né? Realidade diferente. Eu trago uma perspectiva diferente. Eu sou mulher, casada, sou mãe. Hoje eu tô aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma condição diferente de vida, mas assim, eu vim de um lar muito humilde, sabe? A minha família, a gente sofreu com violência doméstica em casa, então assim, a minha realidade foi essa. Meu pai tinha problema com alcoolismo, a casa da minha mãe desabou com chuva. Então assim, quando eu cheguei lá em Juiz de Fora e vi aquele monte de casa que desabou lá, eu logo fui assim, para a realidade da casa da minha mãe, que não chegou a desabar completamente, mas ficou pendurada. Sabe, assim, então, assim, eu tenho muito isso. Voltei agora em Juiz de Fora, é porque eu não fico gravando para não fazer populismo, mas eu tava tomando café na casa da tia. Eu entrei, pedi para ir no banheiro, fui no banheiro, me deu água, me deu café. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco dessa pegada, mas algumas pessoas não têm. Então, assim, nem todo mundo vai fazer isso. E agora eu vou falar pelo lado, infelizmente, o atual presidente do nosso país, ele é um cara que tem essa pegada mais populista, que vai nas palafitas e abraça o pobre ali, e acaba que a grande massa gosta disso e acaba que elegeram ele muito por conta disso, principalmente no Nordeste. Sim. Mas eu acho muito bonito você reconhecer isso aí, que vocês têm essa vontade de aumentar mais as ações populares. Sim. Só que falta recurso. Eu imagino que, por exemplo, viagem para Juiz de Fora, que é longe daqui, é recurso de hotel, almoço, café da manhã, combustível. Então, eu imagino que não está sendo fácil. E já entrando para esse lado financeiro, que a gente está falando disso... Deixa eu só completar uma coisa, rapidinho. Muito nessa pegada também do que eu falei que eu estou fazendo e da provocação que você fez, hoje o próprio Renan Santos... Ele, não sei se você acompanha, mas desde que ele começou... Eu vi o vídeo dele lá em Melgaço, no Pará. Inclusive, numa área de ponte ali, que não tinha saneamento nenhum, ele entrevistando uma senhora. Eu vi tudo nesse vídeo, eu achei muito interessante isso aí. Desde que ele começou a pré-campanha, ele está rodando principalmente Norte e Nordeste, para poder... E não é nem para fazer a pegada populista que o Lula tem. Se você ver, você vai ver que... Não é para copiar o Lula. Não é para copiar, e são propostas diferentes. O Lula chega... abraça. Não, o Renan vai para conhecer a realidade. Ele vai para conhecer. O Lula, ele vai lá, promete picanha, cerveja e comida e café da manhã, e aí o pessoal acaba sendo iludido, infelizmente, por falta de conhecimento, né, por desinformação. Mas isso aí é muito interessante. Mas já voltando para esse lado financeiro, o partido de vocês, não sei se você sabe me responder isso, mas eles apoiam ou não apoiam o fundão eleitoral? Como é que vocês trabalham essa questão aí? A gente não apoia, a gente acha imoral. Vamos dizer assim, qual que era a pegada do MBL antes, né? Vou sempre fazer referência ao MBL porque o partido Missão, a Missão, ele existe há pouco tempo, tem nenhum ano de vida. Então, eu vou sempre referenciar ao movimento. Começou em novembro do ano passado? Foi homologado em novembro do ano passado. Okay. Nasceu em novembro do ano passado. A gente era contra o fundão. E se você olhar, gente, e é um absurdo, porque não é nem só pela forma como esse recurso ele é arrecadado, né? É o dinheiro do imposto do povo para poder bancar a campanha política. Basicamente é isso. E para além de ser imoral nesse nível, piorou, porque recentemente, né, até mesmo Colim, teve votação para aumentar ainda mais. Um valor que já era alto, aumentou ainda mais o valor do fundão. Então, assim, todo mundo votou. Inclusive, os bolsonaristas votaram para aumentar o valor do fundo eleitoral. Mas vocês vão receber? Cara, a gente vai receber um valor muito pequeno mesmo, né? Porque isso tudo muito é proporcional também ao tamanho do partido, à quantidade de cadeiras, à cláusula de barreira. Tem toda uma série de regras que você tem que obedecer para receber
de forma proporcional. Então, como a gente acabou de nascer, é baixíssimo o valor que a gente vai receber. Mas a gente acabou entendendo que é importante porque é difícil competir. A gente tentou, para falar que não tentou, a própria Amanda. A Amanda é o exemplo disso. A Amanda concorreu por 2 eleições sem ter fundo eleitoral, porque a gente abria mão do fundão. A gente estava alocados em partidos que tinham direito a fundão, mas eles não queremos o fundão. Só que aí chegava lá, você ia concorrer com a galera que tinha fundão, você não consegue... Gente, e é absurdo. Você não consegue pagar um lanche pro cara que está distribuindo seu panfleto no sinal. Entendi. Se você não tem fundão. E se, por exemplo, e eu vou torcer para que isso aconteça, tá? Tô sendo muito sincero do fundo do meu coração, mas se vocês tiverem uma grande quantidade de pessoas eleitas como deputado, tiverem mais cadeiras, Sim. isso, consequentemente, aumentaria o valor do fundão para o partido de omissão. Aí vocês pretendem mudar essa regra aí, já que vocês consideram imoral? Ou, por exemplo, vocês receberiam esse fundão? É muito difícil. Aí seria contradizer o que você está me falando agora. Sim, exatamente. E aí eu não consigo responder pelo partido inteiro, mas assim, confiando no partido que hoje eu estou, e que eu ajudei a fundar, e que eu sei do DNA dele, qual que eu acho que vai ser a pegada da missão? Ou ela vai propor em votação, porque aí tudo entra em votação. Ou ela vai propor a redução do valor de fundão eleitoral, o que eu acho super justo, ou a extinção. Porque assim, se extingue, meu amigo, se acaba, ninguém tem, aí vai todo mundo lutar com as armas que tem. E vai todo mundo para a internet, que é o que a gente tem de barato, de graça, e que é o que dá para fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, na pegada... Eu posso te falar, pela missão, que, estando no poder, a forma como a missão atuaria, com certeza seria ou votar pela redução do valor, que é absurdo, ou então a gente votaria para a extinção do fundão eleitoral. Interessante. E aí fica todo mundo em pé de igualdade, vai todo mundo concorrer igual. Sim, entendi. Por que você decidiu a cadeira estadual e não a federal? A federal, eu imagino que seja mais difícil. Sim. Né? O desafio é muito maior, você vai ter que estar lá no Congresso, né? Dialogando com aquelas cascavéis ali. Mas por que a estadual? É porque é um começo? Enfim, porque tem um monte de gente aí que ela é federal. Ela é federal. Federal. A Juliana é federal. Juliana é federal. Acho que o Felipe Spoladori é estadual. Mas por que você decidiu estadual? Eu era federal. E eu vi para estadual. E eu vou te falar, eu amo o federal. Eu queria mesmo era botar o dedo na cara da Erika Hilton. É isso que eu gosto. É ali que se discute as pautas que me ferve o sangue. É no federal, é lá em Brasília. Só que eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido. Meu marido, ele tem o trabalho dele, que ele não pode deixar aqui para me acompanhar. Eu tenho um sogro de 80 anos que tem Parkinson. Ele, inclusive, na semana passada, ele estava... Olha, semana passada foi uma loucura. Eu fiz meu evento e meu sogro estava internado no CTI. Sabe, assim? Então, assim, meu marido só tem um irmão. Então, eles se dividem no cuidado com o pai. Uma semana a gente cuida, uma semana meu cunhado e minha concunhada cuidam. Então, assim, eu tenho uma série de fatores que... logisticamente, ia dificultar muito a minha vida para trabalhar em Brasília. Então, para esse ano, a minha opção foi vir para estadual e concorrer a essa cadeira, ganhar essa cadeira, mas Brasília que me espere, porque é lá que tá os negócios que eu gosto de brigar. É lá que eu quero brigar. E você tem ideia de quantos votos precisa? Mais ou menos? Eu tenho... Você sabe que eu sabia bem de cabeça para federal. Uma faixa, né? Para federal. Para federal seria quantos? Uma média ali, para fazer uma cadeira, uma média de 250 a 300 mil votos. É muito voto, hein? Para cadeira, para conseguir a cadeira. E aí, assume a cadeira o deputado mais votado da chapa. E aí, o deputado mais votado da chapa tem que ter, para que assuma, ele tem que ter no mínimo 10% de votos. Então, se é 250 mil, vamos falar 25 mil. 25 mil. Então, por exemplo, alguém do mesmo partido tem que ter 250 mil e o outro 10% para poder entrar também. Na verdade, para conseguir a cadeira, a gente vai somar os votos de todos os... Aí entra até, acho que voto de legenda também. Então, os votos que todos os candidatos conseguiram, aí soma. Se conseguir 250 mil votos, pronto, temos uma cadeira. Temos uma cadeira. E quem assume essa cadeira? O deputado mais votado, o candidato mais votado. Entendi. E aí ele tem que ter, no mínimo, 10% desses votos. Porque aí pensa também. Ah, beleza. Vamos supor que, assim... Minas Gerais inteira empolgou e vai todo mundo votar 14 no Renan. Mas vai votar só ali na legenda, não vai dar voto nominal para ninguém. Ferrou, porque você tem que ter voto nominal. Tem que ter 10%
da quantidade de votos da cadeira para você assumir. Nominal, no seu númerozinho lá. Isso para federal e para estadual? Mesma coisa. Mesma coisa? Só que aí a quantidade de votos é menor. Eu não vou saber te falar agora de cabeça certinho. Entendi. Eu lembro que lá na minha cidade, antes de eu vir para cá, eu estava numa cidade de, pasme, 2.000 habitantes. A cidade que eu estava morando tinha 2.000 habitantes. Caramba, qual cidade é? É um distrito de Almeirim, que é a cidade da Joelma do Calypso. Sim. Então, era Monte Dourado, que foi a cidade que eu nasci e me criei aí. É uma cidade industrial. É uma cidade que, se você for nos Estados Unidos e for lá, é a mesma coisa. Ela foi planejada, planejamento americano. Então, todas as casas são iguais, todas as casas são de alvenaria. 99% da cidade tem saneamento básico. É um padrão. Inclusive, eu aconselho até vocês a pesquisar essa cidade, porque realmente ela é diferenciada. É um distrito de Almeirim. É um distrito de Almeirim, Monte Dourado. E aí um amigo meu se candidatou para vereador e aí ele teve, acho que, 200 votos e foi eleito. Né? Então funciona mais ou menos assim, de acordo com a proporcional. A população, ao eleitorado. Proporcional Entendi. ao eleitorado também. Entendi. É uma conta chatinha de fazer, mas é proporcional ao eleitorado. Entendi. E Rafa, deixa eu só dar mais um recado aqui, pedir para a galera se inscrever e comentar aí de que cidade você está falando, se você está falando do Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Grande BH. Eu já conheço todo o estado, sabia, Rafa? Porque eu trabalho viajando as mineradoras. Que legal. Uma espécie de consultor, então todo lugar que você imaginar eu conheço. Sul de Minas. Então, não importa o lugar que você está falando. Se você já não conhece a Rafa, agora você está conhecendo um pouco da Rafaela Cupertino, um pouco das propostas dela. Então, comenta aí de que cidade você está falando, o que você acha do Partido Missão e o que você acha dos outros partidos também. Né? Eu já vou fazer uma pergunta aí, pegando o embalo, que é a seguinte: por que dá a impressão, e olha que eu assisto muito vídeo e eu gosto muito de direito constitucional, apesar de trabalhar com engenharia, mas dá uma impressão que vocês batem muito no PL e pouco no PT. Sim. Dá uma impressão que, se o Flávio ganhar, vocês serão esquecidos, igual o filme dos Vingadores lá, né? Vai se dissipando ali. Então, muitos é comentado que essa seria uma estratégia do Partido Missão, que se o Flávio ganhar, vocês, querendo ou não, na minha visão, acaba enfraquecendo um pouco. Diferente de se o Lula for reeleito, e aí a direita fica dividida ali entre Partido Novo, PL, Missão. Eu sei que você discorda disso, mas essa impressão que eu estou tendo é errônea? Não, essa impressão que a maioria tem. Assim, as pessoas sempre perguntam disso, né? E não, a gente bate igualmente em Flávio e em Lula, em PL e no PT. Hoje eu vejo você batendo mais pelo pouco que eu te conheço, eu vi você batendo mais no Flávio, no Nicolas. Sim, sim. E deve ter seus motivos aí. Tenho. Porque assim, vamos lá. À vontade. Eu fiz até um vídeo uma vez e acabou que isso virou uma frase minha. Para eu poder matar o leão, que é o Lula, eu tenho que tirar as antas do caminho. Faz sentido. Que é o povo do PT, entendeu? Então, assim, vamos lá. PL tá grande? Tá. Mas assim, você tem o PL aqui, você tem o PT aqui. Gente, o PT, a gente conhece muito, se apega muito a figura do Lula, mas enquanto estrutura partidária, é uma coisa muito bem estabelecida, muito hegemônica. Inclusive, a gente não tem vergonha de falar que a gente entendeu como que foi a formação do PT para se inspirar em algumas partes para poder formar a missão. Porque não só o PT, tá? Eu tô falando PT aqui, citando o nome aqui, porque é o partido de esquerda 100% puro sangue que a gente tem no Brasil. Mas, assim, isso aconteceu também na União Soviética, em Cuba, né? Os partidos de esquerda, eles trabalham de forma muito organizada, com formação de militância, entendeu? Então, assim, até por isso eles se enfiaram na cultura, na educação formal, entendeu? Essa é uma estratégia. Então, assim, o PL, ele é desorganizado, bagunçado, entendeu? O PT não, o PT, poxa, eles estão aí há muitos anos, eles começaram ali, foram crescendo. O Lula era só um sindicalista descabelado, horroroso antigamente, hoje ele casou com a madame, entendeu? Ele esqueceu que já foi pobre um dia. Então, bater no PT, quando eu falo assim, vamos lá, derrotar o PT é mais difícil do que derrotar o PL. E aí, o PL, ele tá ali, ele tá no meio do caminho. O PL, talvez, ele seja a barreira que está impedindo a gente de chegar na cara do Lula e dar um tapa na cara do Lula, entendeu? Porque o Flávio, o lugar que ele está hoje, o Flávio não vai ganhar do Lula, entendeu? Hoje eu percebo que no Brasil, essa eleição ela vai ser definida, se a gente continuar nessa pegada de Lula e Flávio, ela vai ser muito definida pelo voto anti do que o voto a favor.
entendeu? Então, assim, a gente tem que bater no pé para ele sair da frente. Eles precisam sair da frente para a gente poder chegar lá na frente e bater no Lula. Entendeu? Não é porque... Agora, eu tenho minhas questões pessoais com o Nicolas. Você sempre vai ver eu falando muito do Nicolas, porque o Nicolas, ele pega duas coisas que me matam, assim, de ódio. Eu assim. quero saber, porque eu gosto do Nicolas. Vamos lá. Pois é, o Nicolas, ele vai... Quero saber, fiquei curioso agora. Na política... Ele vai vir aqui. Vai? Não. Poxa... Ainda não está 100% confirmado, mas estou articulando. Aí é difícil, né? É. Se ele vir, um mundo de vida, mas vamos lá. O Nicolas, ele pega a questão política e a questão religiosa. E, assim, cara, são duas coisas que você, assim... Não mistura, você acha? Não é que não mistura, mas é que quando você mistura essas duas coisas, você manipula muitas pessoas. Sim. Entendeu? Mas tem muitos candidatos que fazem isso, né? Tem. E eu não acho errado. Por exemplo, eu já vi o Ben Mendes, que esteve aqui, Sim. falando de religião, que ele é presbiteriano, e ele é um candidato. Então, e aí? O Nicolas também faz isso. Os dois são diferentes? Não, são. Você não vai ver o Nicolas, você não vai ver o Ben em cima do púlpito da presbiteriana para poder fazer discurso político. Entendeu? O Ben, ele expressa a fé dele, mas ele não usa a fé dele enquanto artigo para conseguir um cargo eleitoral. Eu também sou luterana, sou evangélica, da igreja luterana, que é a primeira igreja evangélica do mundo. Assim, a galera não conhece bem a história da igreja. Os próprios protestantes não conhecem a origem da sua fé, e é da igreja luterana. E eu não faço questão nenhuma de esconder, pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha igreja. Historicamente, ela é muito importante. E para a história política do mundo, inclusive, sabe? Assim, Martim Lutero fez uma verdadeira revolução no mundo, não só religiosa. Mas eu nunca vou pedir o meu pastor para ir lá na frente falar nada. Eu nunca vou pedir o meu pastor para ir no meu evento, que você estava semana passada, para poder falar assim, a Rafa da minha... Não vai falar. Sabe? Porque eu não quero que as pessoas votem em mim baseado na minha fé. Eu quero que elas votem em mim baseado na minha política. As pessoas da minha igreja não sabem que eu sou... Assim, as que sabem são as que me seguem no Instagram. Você não mistura isso de maneira alguma. Eu não misturo, porque eu acho isso perigoso. Esse é um dos motivos que você não gosta do Nico, ele mistura muito. Mistura muito, ele usa a política para isso. E em determinado momento a gente vai ter que usar mesmo, porque, vamos lá, você falou em direito constitucional. A gente, para defender ali a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade religiosa, tanto a gente que é cristão, quanto a galera também das religiões de matrizes africanas, eles vão ter que também se expressar a sua fé para defender aquilo que eles acreditam. E, infelizmente, a gente vê um ataque sistematizado muito grande ao cristianismo no Brasil. E isso é inegável. As pessoas podem falar assim, não, existe sim. É sempre criminalizando o cristianismo. O cristianismo, quando ele coloca a fé dele, a opinião dele em relação a uma religião de matriz africana, ele é intolerante, ele recebe um monte de nome, criminaliza o cristão, mas o contrário pode acontecer. Né? O pessoal na parada gay pode ir lá e vestir de Jesus e pegar um crucifixo e colocar naquele lugar que eu não preciso falar onde é. Não, aquilo ali é arte, é manifestação, liberdade de expressão. Carnaval também, liberdade de expressão. Ali pode. Ridicularizar o cristianismo pode. O cristão, se ele abrir a boca para poder discordar... Aí não pode, Não pode. Então, assim, óbvio, tá certo, nisso aí eu concordo com o Nicolas, ele tem que ir para cima mesmo. Eu iria para cima se eu estivesse lá em Brasília. Eu vou, dentro da minha competência estadual, eu vou fazer o mesmo. Mas, assim, usar isso enquanto artigo religioso... Gente, olha só, eu vou te dar um exemplo, uma coisa que me revoltou. Aquela marcha que o Nicolas fez para Brasília. Que ele foi andando daqui até lá? Que ele foi andando... 40 quilômetros por dia ele andava. Você sabe que o MBL fez isso, né? Sim. Há 14 anos atrás. Sim. Gente, as pessoas levavam crianças para o Nicolas orar naquele negócio como se o Nicolas fosse um Jesus. Igual o Pablo Marçal já pediram para ele fazer uma cadeirante andar também, não sei se você lembra disso. Sabe, assim, eu acho que o mínimo que ele podia fazer foi assim, olha, eu oro pela sua filha, sabe, eu vou fazer uma oração, vou interceder a Deus, mas assim, hoje eu estou aqui no exercício da política, entendeu? Não no exercício da fé. Pega mal ele fazer isso, ele agir como um profeta. Essas coisas não podem se misturar de forma alguma. E assim, eu te falo porque, eu sou evangélica, minha mãe é da igreja batista, e ele é da igreja batista também, eu não sei se é ainda ou era. E aí, a igreja batista é diferente de uma presbiteriana, que é a do Ben Mendes, ou de uma luterana, ou da própria igreja católica, que tem algumas regras, você tem diversas batistas.
Então, você tem desde uma batista mais conservadora até uma batista que aceita o casamento LGBT. Isso existe. Se denomina batista, né? Então, assim, eu vejo que ele apela muito para a denominação. Eu não acho legal se eleger às custas da religião. O que eu acho de política que ainda não me pegou, como é que eu vou te falar? Eu já tive esse desejo de entrar para política também. Inclusive, meu pai já foi envolvido com política. Então, ele me ensinou muito sobre política. Meu pai foi sindicalista. O Lula já foi lá em Monte Dourado. Tem até foto com o Lula. Em 1990, o papai tomou cachaça com o Lula no tempo que ele bebia. Então, o papai já foi muito a favor do Lula, né? Sim. Foi presidente de sindicato, já foi envolvido com política. E o que me pega, que meu pai me fala muito e eu concordo. Eu vou te dar um exemplo. Você é do Partido Missão. Sim. E digamos que amanhã eu decida ser candidato do Partido Cristal, dessa água aqui, que nem está fazendo propaganda pra gente. E eu faço 4 anos, e eu sou eleito, eu faço 4 anos de um mandato exemplar. Nada de corrupção, nenhum processo envolvendo o meu nome. Só que daqui a 4 anos a gente é concorrente, você é candidata e eu sou deputado. Então, às vezes, você vai ter que bater em mim mesmo sem eu ter feito nada. Então, isso que eu acho ainda muito injusto e que eu acho que por causa disso a política hoje ainda é vista com maus olhos, né? Sim. Então, acho que às vezes vocês batem em outro candidato que, por exemplo, não tem nenhum processo, mas como eles são candidatos, são concorrentes de vocês acabam batendo neles. Assim, vocês, eu digo no geral. Sim. Quem é envolvido com política. Eu já vi muita gente batendo no Cleitinho. Aí, por exemplo, o Cleitinho não é envolvido em nenhum processo. Não estou defendendo o Cleitinho. Mas um amigo do amigo do amigo dele é. E aí vão acabar pescando isso até chegar no Cleitinho. Então, por exemplo, se eu for pegar o Renan Santos, nenhum processo de corrupção. Sim. Mas se eu for pesquisar alguma coisa, eu vou encontrar alguma coisa dele. Para quê? Para querer bater. Então, a política hoje eu vejo que é muito bater, falar mal do outro, em vez de falar de proposta. Diferentemente do que eu observo nos Estados Unidos, que só tem 2 partidos, que é republicano e democrata. Lá eu vejo que, se você observar um debate nos Estados Unidos, realmente você vê eles debatendo propostas. Vez ou outra, eles se atacam pessoalmente. Então, acho que a política deveria ir mais para esse lado. Mas eu entendo também que, se você ficar só falando de proposta, talvez isso não gere tanto engajamento, enfim, deva ser uma estratégia. Pô, eu vou te dar um exemplo bem prático, bem dentro do que a gente estava falando agora, o próprio Nicolas. Por que eu bato no Nicolas também? Não é só por causa disso. O Nicolas, a produção legislativa dele é horrorosa. O Nicolas, ele grava vídeos para a rede social o dia inteiro, aquilo que você estava falando que a Missão faz. Ele é muito influencer, né? Ele é influencer. Assim, cadê as leis que ele aprova? Sim. Ele é um péssimo deputado. Ele não tem produção legislativa digna de um deputado federal, sabe? Com a quantidade de votos que ele teve, mais de 1,5 milhão de votos que ele teve em Minas Gerais. Então, assim, ele não honra a cadeira dele fazendo o que ele tem que fazer. Lei, sabe? A fiscalização. Cadê? O que ele aprovou? Quais são os projetos dele? Eu não vejo. É sempre muito pauta ideológica. Eu vou botar uma peruca e xingar a Erika Hilton. Eu nem gosto da Erika Hilton, Vá para aquele lugar com a Erika Hilton. Beleza, eu também zoaria a Erika Hilton. Não tem problema, eu também sou do meme, eu gosto. Mas e aí? O que ele está produzindo de leis? Que tipo de fiscalização que ele está fazendo? Ao contrário disso, ele se associa. E aí, beleza, é amigo e tal. Mas, gente, assim, não se mistura, principalmente quando você é cristão. O Nicolas é super amigo do André Valadão e do que é amigo do Vorcaro. E, gente, é porque eu não quero entrar agora, senão a gente vai tomar um podcast inteiro aqui. Mas as relações são próximas, reais, assim, muito bem, assim, tá tudo muito juntinho ali. A relação de André Valadão com Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro teve programa na Rede Super, porque a Rede Super, que era o canal que o pai do próprio Daniel comprou para Lagoinha. E aí, tanto é que a Lagoinha tem esse problema que teve um racha. A Ana Paula Valadão não se dá com o irmão, se distanciou do André, entendeu? E o André ficou com a Lagoinha pra si. E aí o Nicolas tá sempre com eles, na casa deles, entendeu? E aí eu fico pensando, é feio esse negócio de ficar um batendo no outro. Mas eu vou bater naquilo que eu discordo. Eu não vou bater no Nicolas, na família do Nicolas, nos filhos do Nicolas. Eu vou bater no que o Nicolas deixa de fazer. Enquanto deputado, que é o que ele deveria estar fazendo, honrando o número
expressivo de votos que ele teve nesse estado e ele não faz. Eu vou bater nas relações estranhas que ele tem como cristão, inclusive, entendeu? As piadinhas que ele faz quando... O Nicolas ele é um debochadinho. Aí quando você vai apontar os erros dele, ele vem quando tá com inveja. Pelo amor de Deus, eu acho chato. E eu vou assumir uma coisa assim que o pessoal lá do meu partido, da missão, faz. A galera fica questionando a sexualidade do Nicolas. A galera faz muito isso. Eu já vi o Renan Santos fazer isso e eu acho que tem motivo. O cara é casado, tem filhos pois e tal, entendeu? Então ficar acusando alguém assim, eu acho até feio, né? Pronto. Minha opinião. Também acho. É uma coisa que eu não acho legal, tá? Mas assim... Fala dele como político, eu né? Eu não faria isso, embora assim, eu acho que um fundo de verdade, não sei, eu não faria. E não é nem só por ele, mas é pela esposa, pelas filhas, entendeu? Sim. E tá fugindo também do qual que é a minha questão com o Nicolas hoje? É política. Eu vou bater na política. Isso. E enquanto cristã, e aí eu vou cobrar dele, porque se ele é cristão, ele vem com essa, então eu também vou cobrar do posicionamento cristão dele. Porque se é uma coisa que ele se orgulha, ele bate no peito e usa isso enquanto um ativo eleitoreiro, para ele poder se eleger, então eu vou bater também nele com relação à fé dele. Porque ele está fazendo coisas que não condizem. Você tem um monte de deputado aí que é evangélico, que não usa a fé para poder se eleger, não usa a igreja, não usa essas coisas. E aí, assim, fica até difícil você poder apontar do cara, beleza, vou apontar o quê? Esse cara não usou a fé dele para se eleger? Tá errado? Tá. Mas ele não está usando isso como palanque político. Então não tem como. Mas o Nicolas usa enquanto palanque político. E aí ele começa a fazer coisas que destoam muito daquilo que ele prega. Daquele que ele prega não enquanto religião, mas também como princípios morais para a política e para a fé. Entendi. Eu acho assim que vocês do Partido Missão fazem um trabalho excelente. Tá? Eu vejo que o Kim trabalha muito. Muito. Né? E é um dos deputados que menos gastou em relação à verba, à emenda que recebe. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho excelente. Na minha humilde opinião, só deveriam, talvez, não bater tanto no pessoal, como você falou. Cobrar do deputado em relação ao político que ele é, e não ao lado pessoal, né? Concordo, eu concordo com você. Mas fora isso, eu entendo que vocês fazem. A Amanda também, eu vi uns vídeos dela lá em São Paulo, fazendo trabalho lá de retirar os cones ali dos flanelistas, que cobram um valor absurdo. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho legal, mas fora os ataques pessoais que vocês fazem às pessoas, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom. Você tem razão, tá? Mas eu vou... E aí, isso não é uma passada de pano, tá? É só uma justificativa, mas assim, entendam que não é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço. Posso um dia fazer, mas hoje eu não faço. Eu não vou pro pessoal, tá? Mas assim, entendo que a galera vai pro pessoal, porque eles também são pessoalmente atacados. Nós somos pessoalmente atacados. Aí vocês têm que atacar também, né? Entendeu? É o jogo político. É o jogo político. Assim. Eu não gosto. Eu vou evitar enquanto eu puder. Eu já vi que você é uma pessoa bem mais de conversa, uma pessoa mais pacífica, né? Que pacífica não sou brava. Não, brava não parece. Eu vejo que você bate, mas sempre sem xingamento, sem usar palavras torpes. Eu acho isso muito bacana. Você tá confiante, tá, Rafa, que vai ganhar a eleição? Qual é o que seu coração, sua intuição, o que seu Deus diz sobre isso, sobre a eleição? Bom, então já que se meu Deus diz, a minha fé é a seguinte, que nada acontece nesse mundo sem que seja a vontade de Deus. Então, se for da vontade de Deus, eu vou ganhar, né? E isso não minimiza a minha entrega, o meu trabalho. Eu saí do nada. Hoje eu bati 14 mil... Ontem eu bati 14 mil seguidores. Parabéns. Saiu do 13, né, Rafa? Saí do 13, esse era o objetivo, né? Então, assim, eu não tinha seguidores nenhum, assim, nunca comprei nada. Eu levei boa parte, assim, a maior parte da minha pré-campanha no sufoco danado, porque eu até pouco tempo atrás eu era CLT, então eu trabalhava, batia ponto. Você trabalha com o quê? Analista de dados? Analista de dados, Eu fiz meu dever de casa. Não sou mais, pedi demissão. E depois teu chefe te chamou e falou, não, agora eu vou me dedicar à política. Exatamente, agora eu tô na política, foco agora é política. Agradeço muito, assim, meu último chefe, foi uma pessoa excelente. Nossa, adorei trabalhar com ele. Mas, assim, realmente essa foi minha escolha. Então, assim, eu batia ponto, até um mês e pouco atrás eu batia ponto. Eu tenho um filho, eu não tenho empregada, eu tenho uma babá que me ajuda em meio horário, só com o meu filho. Tenho minha casa para arrumar, tenho meu marido. A gente tem algumas coisinhas, uns empreendimentos que a gente está tentando empreender paralelo ao trabalho. Tem meu sogro também, que a gente tem que dar essa atenção a cada uma semana sim, uma semana não. O nosso sogro está com a gente, ele é idoso, ele tem problema de mobilidade por causa do Parkinson, está entrando no processo de demência. Então, assim, a minha vida, ela é uma loucura. E mesmo com toda essa loucura, eu consegui fazer a minha pré-campanha
e consegui chegar nos 14 mil seguidores, que para muita gente pode parecer pouquíssimo, para mim não é. É muito, é muito. É muita coisa. Muito. Entendeu? Para quem que saiu do zero, com pouco tempo, fazendo tudo na hora que dá, entendeu? Então, assim, Vocês tô são bem feliz. quantos candidatos hoje? Ou pré-candidatos, não sei como. Já somos candidatos. Já são candidatos? Pelo Missão aqui em Minas. Eu acho... Tem uns 50? Posso... Ó, gente, me perdoe se eu estiver falando o número Uma errado. faixa, pode falar uma faixa, que aí você não erra, né? Não, 21 federais e 14 estaduais. Entendi. Acho que é isso. Não sei se esse número mudou, mas até a última vez que eu olhei, o número era 21 federais e 14 estaduais. E quando que começa a campanha para valer, que você pode anunciar seu número para eu adesivar meu carro, que sei que você vai me dar o adesivo? Vou, dia 16. Dia 16, Dia já 16. vai anunciar o seu número. Eu já tenho meu número, só não posso falar. Ah, sim. Pois é, mas a partir do dia 16 vai estar liberado para adesivar, Já número. posso adesivar, pedir voto, falar que estou fazendo campanha. Entendi. A partir do dia 16 pode. E a partir do dia 16, você pretende viajar ainda mais? Você pretende concentrar aqui na região metropolitana de BH ou você pretende ir para os interiores? Eu vou fazer algumas viagens, mas eu vou concentrar aqui. Inclusive, essa foi uma opção minha também, porque se eu tivesse como federal ainda, eu me sentia, porque eu era cabeça de chapa. Né? Cabeça de chapa é o principal candidato. Então, eu era cabeça de chapa da federal. Quem é que é da federal, o cabeça de chapa? Hoje, Você sabe, não? acho que acabou ficando com o Carlos Henrique. Ah, tá bom. Né? Eu saí e acabou ficando Carlos Henrique. Então, assim, como cabeça de chapa, eu me sentia meio que obrigada a viajar, a estar com bem, sabe? A acompanhar a agenda do governador. Gente, para mim, com uma criança, um filho de 4 anos, assim, e eu amo meu filho, gente. Nossa, Deus. Qual é o nome dele? Francisco. Eu sofro quando eu tenho que ir para São Paulo, passar 1, 2 noites fora, eu quase morro, assim. Eu sou super mãezona. Eu fui mãe mais velha, eu sou uma mãe muito apegada ao meu filho. E tá passando rápido, né, o tempo, porque parece que ontem você teve ele e eu já tá com 4 anos e o tempo tá voando. Já começou a estudar, não? Já, tá na escolinha. Desde os 2 anos ele estuda porque eu trabalhava, né? Então, ele tinha que ir pra escola para eu trabalhar. Então, é o 3º ano dele na escola já. Entendi. E, Rafa, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí. Tá passando rápido o tempo. Tá. Muito rápido, a gente ainda tem um tempinho de folga ainda. Se você quiser falar um pouco aí pro seu público sobre o que você pretende mudar aqui no estado de Minas. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta antes, já que a gente tem tempo. Eu até fiz essa pergunta, não sei se foi pro Felipe ou foi pro Ben. Não, foi pro Ben, mas só que acabou que a gente foi para outro assunto. Se vocês tiverem se você foi eleita, mas o restante dos deputados é aquela galera suja ali, de esquerda, até de direita também, do PL, sei lá. Vai ser difícil trabalhar com esse pessoal, né? Vai. Então, você tem um plano em relação a isso? É o diálogo mesmo? É a conversa? As melhores propostas para o estado de Minas? Não tem outro caminho? Meu ponto forte é a comunicação, entendeu? E eu tenho até falado muito sobre isso, porque hoje, enquanto candidata a deputada estadual, e aí ficou uma coisa assim, porque a chapa oficial éramos eu, como federal, e Luana como estadual. E Luana já é uma vereadora nossa eleita lá da cidade de Chapada Gaúcha. É uma cidade aqui do interior de Minas, uma cidade bem pequena. Nunca ouvi falar. Bem pequenininha. E ela é nossa, uma vereadora eleita nossa. Bacana. E ela era minha dobradinha. Eu ia como federal e ela como estadual. Né? Só que assim, eu declinei da federal. E aí, automaticamente, eu passei a concorrer com a Luana. Mas eu falo, a Luana é minha concorrente, mas ela não é minha rival. Pelo contrário, a Luana é minha amiga. E assim, eu quero ganhar junto com a Luana. Por quê? Vou explicar. Roberta ganha e vai para Brasília. Carlos ganha e vai para Brasília. Vamos supor, só a Roberta ganha e vai para Brasília. Vamos supor que não foi 2 de Minas, não. Foi só um e foi a Roberta. Tá sozinha? Não tá, porque quando ela chegar lá, vai ter o Kim, que é de São Paulo, vão ter outros candidatos que foram eleitos por São Paulo, a federal, pelo Rio. Então, assim, vai ter vários deputados federais do nosso partido lá com quem a Roberta vai compor bancada. Aqui em Minas, se for só eu, se for só a Luana, a gente tá sozinha. Então, eu quero que seja eleita eu, a Luana, o Spoladori e a quantidade maior de estaduais que a gente puder colocar, a gente tem que colocar. Mas se um ganhar, já é uma vitória para todo mundo. A Amanda até falou sobre isso. Se um ganhar, já é uma vitória. Com certeza. Se um ganhar, já é uma vitória muito grande para a gente. Eu quero muito que em Minas Gerais a gente tenha cadeiras, pelo menos uma, mas eu já estou botando no plural para querer ser otimista. A gente tenha cadeiras a nível federal e estadual para nosso estado. Tá? Mas, assim, por isso que é importante. Você me perguntou, agora sendo objetiva, se só eu fui eleita e eu vou partir para aquilo que eu sei fazer de melhor, dialogar. Eu sou boa de conversa, né? Eu sou boa de dialogar, de negociar,
Não sou mole para concessões, sou firme no que eu quero, sou firme no que eu acredito, vou para cima, mas eu sei conversar. Eu sou boa do diálogo e isso, para mim, eu acho que é importante. E vai ser importante se eu chegar sozinha, principalmente, mas eu não quero chegar sozinha, não. Eu quero chegar acompanhada. Porque tendo mais pessoas eleitas do meu próprio partido, tem mais pessoas pensando igual a mim e é mais fácil conseguir. Porque, eventualmente, eu vou ter não só que conversar com eles para poder trazê-los para o meu lado, mas eu também vou ter que conversar com eles para não entrar na deles. Então, assim, eu preciso de mais gente comigo. Entendi. Muito bom. E, Rafa, eu vou te desejar toda a sorte do mundo aí na sua campanha. Eu tenho uma premissa, já que eu sou evangélico também, de que a gente tem que... O que Jesus falou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, eu desejo que você ganhe, eu desejo que a Roberta seja eleita, eu desejo que o Clinge cresça cada vez mais o negócio dele. Todo mundo que está ao meu redor e até quem não está ao meu redor, eu desejo o melhor para as pessoas. Até pessoas que, às vezes, minha esposa até fala, você vai ajudar aquela pessoa? Eu vou ajudar. Se ela me disse um não, eu vou dizer um sim para ela. Então, eu acredito que essa lei universal aí da generosidade, ela volta para a gente. Então, eu desejo que você seja eleito, eu vou torcer por isso. Amém. Eu não voto aqui, então não peço meu voto quando puder pedir, mas eu desejo que você faça uma excelente campanha, vocês duas, tá? E a Roberta está convidada para vir aqui. Mês que vem, eu acho que... Mês que vem eu vou fazer muito mais entrevistas que esse mês, mas eu vou colocar mais pessoas na agenda. Sim. E aí, quem sabe a gente tenta encaixar a Roberta para vir aqui. Tá bom? Mas já que você falou, só para encerrar, sobre ser evangélica, e aí, assim, já que eu falei tanto sobre isso, e de forma alguma usando isso como palanque eleitoral, mas a minha fé, ela é o que fundamenta tudo aquilo que eu busco, que eu quero para mim, para o meu filho, para o meu país, para o futuro. E é uma frase, é um versículo, a gente fica até emocionada. Que eu sempre falei, assim, eu sempre falei que eu ia ser missionária. Mal sabia que eu ia estar no partido que chama Missão. Porque há muitos anos eu sou cristã. Eu sou de berço cristão, não evangélica desde sempre. Eu me converti estudando a história da Reforma e da Contra-Reforma na escola. E eu entendi, poxa, eu me identifico com isso aqui, com esse moço aqui, ó, esse padre que fez a revolução aqui, eu me identifico com isso. Então, assim, eu sempre li muito a Bíblia, mas um versículo que sempre me chamou muita atenção é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Esse é o versículo da minha vida. Porque eu sempre fui, em grande medida, uma inconformada com a sociedade, com tudo. Então, eu não me conformo com esse mundo, mas eu vou transformá-lo segundo a renovação do meu entendimento, e meu entendimento está em Cristo. Eu estou aqui hoje como candidata, e eu quero lutar por um futuro melhor para o Brasil, não só para o meu filho, não só pela minha descendência, mas para todo mundo, inclusive para mim também, enquanto eu estiver viva, sabe? Eu quero lutar não só pelas mulheres, eu acabei abraçando a causa feminina também, não é minha principal pauta, mas hoje é algo que eu levo, porque eu entendo que alguma voz lúcida nesse país tem que começar a falar de forma respeitosa pelas mulheres, então que seja eu. Sabe? Mas Amém. Eu também tenho propostas na área de segurança pública, na área da família, que está muito... Porque todas as minhas propostas, elas se correlacionam, né? Mulher, família, segurança pública, empreendedorismo. Uma coisa que eu sempre falo, eu descobri sendo mãe, o número de mulheres empreendedoras é muito maior quando elas são mães. Muitas mulheres abrem mão do trabalho, da CLT, do trabalho formal, e se dedicam ao empreendedorismo para poder ter mais tempo de qualidade com os filhos, e ninguém olha por isso. A galera só quer saber se a mulher pode abortar ou não, mas ninguém quer saber se a mulher que teve filho, como é que ela vai se sustentar, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas propostas nessa área também. Amém. Faço votos que tudo que você falou se profetize e você alcance seus objetivos em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Fala pro pessoal aí que... as últimas palavras aí pro pessoal sobre a Rafa Cupertino, sobre essa campanha forte que tá vindo por aí. Pessoal, eu sou a Rafa Cupertino, Rafaela, mas quando me chamam de Rafaela até acho estranho. Eu tenho 41 anos, eu sou mãe, sou casada com o Rafael, meu esposo tem o mesmo nome que eu. Olha. São dois, o Rafa e a Rafa. Eu quero que você me siga e me conheça. Qual é o seu Instagram lá? @Rafa Cupertino. Me segue no Instagram. Ali é a minha vitrine, é ali que você vai ver quem sou eu. Eu sou uma pessoa palhaça, divertida, eu brinco, falo bobagem, sabe? Eu sou uma pessoa comum, mas uma pessoa altamente comprometida com o futuro do meu país, com a política. Sou politizada desde a infância, eu não sou uma aventureira que ai, nossa, vou me candidatar para ganhar dinheiro. Não, eu tenho amor, de fato, pela política há muito tempo.
E nada, aliás, nada contra não. Tudo contra quem quer, contra os aventureiros que querem se candidatar para ganhar dinheiro. Isso aí eu tenho contra mesmo. Mas assim, até as pessoas que chegaram agora, mas com boas intenções, são muito bem-vindas. Mas eu vou sempre lutar contra os oportunistas. Isso aí. Pessoal, você que nos acompanhou até agora, nessa entrevista maravilhosa aqui com a Rafa, muito obrigado, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar bastante. Sexta-feira agora vai ter a Brenda Mineira, humorista lá de BH. E mais políticos estão por vir. Não queria transformar num podcast político, mas realmente as pessoas precisam vir aqui ter voz, apresentar suas propostas e mostrar que sim, tem pessoas honestas, pessoas que querem trazer coisas boas, não só para o estado de Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. Tá bom? Muito obrigado. Rafa, obrigado, tá? Eu agradeço. Valeu. Até a próxima.